Aplauda o Rei que vive. Aplauda o Rei que vive. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Queridos, nós não podemos chegar na casa de Deus pensando que é mais um culto, que você veio bater a sua carteirinha e livrar a sua consciência de bom, eu estive mais um domingo na igreja e que bom que eu fiz isso. Não é para livrar a sua consciência, mas é para acessar em um novo lugar em Deus. Todos os dias que nós estamos diante da presença, nós acessamos um novo lugar em Deus. Como eu disse aqui no começo, nós não somos sommeliers da presença. A gente não está aqui para saber se está forte, se está frio, quem vai pregar é bom ou é ruim, ou se vai ter presença ou se não vai ter. A presença está disponível. Não é sobre o que o louvor faz, não é sobre quem está pregando faz, mas é você acessa esse lugar. Porque senão nós nos tornamos crentes meninos que sempre tem que ter alguém pondo comida na nossa boca, porque senão a gente não acessa. Toda hora tem que ter alguém pondo comida na sua boca, senão você não acessa. Queridos, tem hora que você tem que levantar, você tem que abrir a geladeira, você tem que pegar o alimento. E às vezes, a gente pensa que para o ambiente ser profético, para as coisas acontecerem, nós precisamos estar no meio de uma grande multidão e não precisa, queridos. Os meus maiores momentos de intimidade foi eu e Deus. Os maiores momentos que eu senti a presença de Deus fui eu e Deus. Só que nós nos limitamos aos nossos dogmas, às nossas doutrinas, à nossa forma de achar que o culto tem que acontecer. Eu estou vendo o horário e eu quero que tenha 20 minutos de louvor. E depois eu quero que tenha mais 5 minutos de oração, porque eu já estou cansada, eu preciso sentar. Queridos, não. Uma vida é pouco para gastar para Ele. Uma vida é pouco para orar. Uma vida é pouco para buscar. Uma vida é pouco para falar em línguas. Uma vida é pouco para ser chamado de louco por Jesus. Uma vida é pouco. Uma vida é pouco. Uma vida é pouco para pular. Uma vida é pouco. É pouco. Queridos, existem coisas que nós só vamos viver aqui na terra. Você não vai viver no céu, então desfrute. Então desfrute. Desfrute dessa atmosfera. Você não veio para buscar. O culto não é para você levar a sua bênção debaixo do seu braço. O culto é para você entregar. Nós confundimos isso. Eu vou para o culto porque eu preciso de uma palavra. Eu vou para o culto porque eu preciso receber algo de Deus. Queridos, você vem para o culto para se esvaziar. Para sair vazio do seu eu, da sua mesmice, do seu comodismo. Amém? Não deixe que o ambiente te trave, te paralise. Seja você um reformador de ambiente. Você chegou, não fique paralisado porque o irmão do lado não está orando. Você tem que incentivar esse irmão. Se o irmão do lado está conversando, está olhando para cima, está olhando para o lado, você tem que ser aquele que começa que a pessoa vai olhar, vai até se envergonhar e vai no mínimo fechar o olho. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro que, gente, eu sou dinossauro, tá? Conheço o evangelho já há muito tempo. E esses cultos da tarde eram cultos assim, eram cultos proféticos também, mas eram cultos de oração. Era um culto que aquelas mulheres que todo mundo tem medo se reunia para orar e chorar na presença de Deus. E orar pelos filhos que estavam nas drogas. E declarar vida sobre a nação brasileira. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. É mais do que só um culto, é um culto de intercessão, é um culto de clamor. Porque o seu anseio talvez seja o anseio da nação. Nós não estamos por um reino comum, nós estamos por um reino eterno. Amém? Queridos, desde quinta-feira eu estou indo numa conferência de educação. E foi um tempo assim poderoso para mim. Como uma pessoa que quer mudar a esfera da educação.
Eu não fui lá para aprender como fazer as coisas no Ministério Infantil, porque graças a Deus, Deus tem nos dado capacidade para isso. Mas eu fui porque eu quero me mover para mudar a educação da nação. Eu quero fazer algo para que o Senhor habite no meio da educação do Brasil. E eu entendo que nós não somos somente a IAP, nós somos a igreja brasileira. E nós precisamos nos mover como igreja brasileira. Eu vou começar a ministrar essa palavra, mas no meio dela eu vou falar algumas coisas para vocês que precisa ser um despertar sobre nós. Primeiro que essa mensagem de hoje, ela encerra um ciclo de mensagens que eu venho trazendo. Eu confesso para vocês que hoje eu questionei muito com o Senhor desde ontem. Eu falei, Senhor, toda vez que eu vou, eu ministro sobre isso. E as pessoas já devem estar cansadas de ouvir. Ninguém mais vai querer ouvir eu pregando. Toda vez é a mesma história, Jesus. E desde ontem eu vinha questionando o Senhor sobre essa palavra. E aí quando o Mateus começou a ministrar a oferta, ele ministrou metade da minha palavra. Então eu falei, Deus, obrigado, porque eu entendi que era exatamente isso que o Senhor tinha para nós hoje. Amém? Você prega comigo nessa tarde? Amém? Então não fique quietinho aí, vamos pregar junto. Então abra sua Bíblia em Filipenses 2, 5 a 8. Nós vamos ler esse versículo e depois eu vou explicar para vocês o que quer dizer esse ciclo de mensagens. E diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, trazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? No começo do ano, o Senhor me deu uma mensagem que chamava Novos Começos. Eu não sei quem ouviu já essa mensagem, mas tem no YouTube. E quando o Senhor me falou sobre novos começos, o Senhor começou a falar comigo sobre Moisés. Então, lá na mensagem de novos começos, eu falo quando o Senhor encontra com Moisés. Seguindo isso, eu ministrei uma palavra chamada purpose, que era propósito. E falei também um pouco sobre propósito. A última mensagem que eu ministrei aqui nesse altar foi o útero. E eu falei quando Moisés tira o povo do Egito. E agora, hoje, nós vamos falar quando o povo chega em Canaã. Amém? 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 Glória a Deus. Então, nós vamos falar quando o povo chega em Canaã. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Josué 5:10. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. E no outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram os frutos da terra, pão asmos, espigas torradas. E cessou o maná no dia seguinte. Pois depois que comeram do fruto da terra, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram os frutos da terra de Canaã. Amém? O tema dessa mensagem é servir é reinar. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim, servir é reinar. Queridos, essa palavra diz que o próprio Jesus, ele veio para essa terra para servir. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, veio a essa terra para servir. Então nós podemos entender que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, veio para servir. Certo? Até aí todo mundo entendeu? Amém, glória a Deus. E como eu disse, nessa sequência de mensagens, nós estávamos falando sobre o povo de Israel, até que chega um momento que o povo de Israel sai
e entra para o deserto. O povo fica circulando no deserto por 40 anos. E esse foi o tempo que Deus usou para que todos aqueles que estavam no Egito morressem. Porque Deus precisava de uma nova geração para entrar em Canaã. Uma geração que não estava acostumada com aquilo que vinha do Egito. Que não estava presa com o passado que tinha antes, mas uma geração que foi renovada ali no deserto. Eles passaram 40 anos vivendo milagres. Se nós estudarmos sobre o tempo deles lá no deserto, era milagre atrás de milagre, era sapato que crescia, era roupa que não se desgastava, era nuvem que cobria do calor, era coluna de fogo que esquentava. Então eles viviam uma porção de milagres, era pão que caía do céu. E eles foram vivendo o sobrenatural de tempo após tempo, recebendo disso, recebendo dessa promessa até chegar em Canaã, até chegar no lugar que Deus escolheu para eles, até chegar no lugar que Deus reservou. E então nós podemos nos lembrar também da festa de Sucote, que ainda é celebrada até hoje em Israel, que é a festa das cabanas. Aonde eles se lembram que por mais que uma cabana seja frágil e simples, por mais que na cabana você olhe para cima e você consiga ver o céu, então você sabe que se chover vai te molhar, se tiver muito quente você vai sentir, um vento forte vai derrubar, você se lembra, eu não estou preso a essa cabana, eu estou preso ao Deus do céu que me guarda, que me cobre, que tem a minha vida nas suas mãos, eu não dependo de estrutura, eu não dependo de nada, porque quem me faz depender é o Senhor. Certo? Então eles passaram 40 anos vivendo esse sobrenatural. E até hoje eles se lembram de cada coisa que o Senhor fez no tempo do deserto. Mas eles chegam em Canaã e a palavra de Deus é clara que na hora que eles pisam em Canaã e eles comem do último maná dentro de Canaã, o Senhor cessa o maná. Queridos, agora nós vamos falar de nós. Você tem orado tantas vezes por um grande milagre, por algo que você está desejando há tanto tempo, e de repente esse algo chega nas suas mãos e cessam os milagres e o sobrenatural. Quem aqui já passou por isso? Você orou, vou dar um exemplo. Você orou para ter uma empresa, conseguiu a empresa e agora? Agora é com você. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu e agora é com você. Então, assim como o Mateus começou ministrando aqui, tem coisas que Deus não vai mover no sobrenatural. Tem coisas que você precisa fazer. Então, a partir daquele momento, enquanto eles estavam no deserto, eles não precisavam fazer nada, só precisavam andar. A função deles era ande. Andaram, chegaram. Chegou ali, agora você tem que trabalhar. Agora o pão não vai cair do céu, agora você vai ter que entender de semente, agora você vai ter que entender de plantação, agora você vai ter que saber o tempo da chuva, o tempo que a chuva cessa, você vai ter que aprender de colheita e você vai colher da sua promessa. Amém? Todos estão me entendendo? E ali o povo de Israel começa a entender que servir é reinar. Porque se eles queriam levantar um povo, se eles queriam levantar uma nação, era necessário trabalho. Era necessário esforço. Era necessário fazer com as suas mãos. Amém? E Josué, antes de entrar, Deus fala com Josué, olha, no deserto eu permiti que você não circuncidasse os homens. Que você
não fizesse essa aliança no deserto, porque a aliança é feita dentro da promessa. E um pouco antes deles entrarem, Josué circuncida todos os homens. E eles entram diante de uma aliança. Eles entram no propósito dentro de uma aliança. Nós temos que entender que nós precisamos estar aliançados com o propósito. Amém? Você precisa estar aliançado com o propósito. Então eles vinham de um sobrenatural em todo tempo, um favor de Deus de uma forma absurda. Tudo que eles precisavam o Senhor mantinha, mas agora chega o tempo de trabalhar. Queridos, eu quero dizer para vocês, agora é o tempo da igreja se levantar e trabalhar. Chegou o tempo que nós temos que parar de ficar esperando as coisas acontecerem. É o tempo de você se levantar como igreja e fazer algo sobre você, sobre a sua casa, sobre a nação brasileira. Nós precisamos desse tempo de levantar, de agir, de fazer algo. Entrar em Canaã é entender que chega o tempo da promessa de Deus, que servir é reinar. Nós precisamos levantar uma nação, nós precisamos levantar um povo, nós precisamos levantar os guerreiros, então nós precisamos nos levantar. A palavra de Deus fala que o mundo espera com grande expectativa pela nossa manifestação. E como nós temos nos manifestados, queridos? Como você tem se manifestado na terra? Como as pessoas têm nos visto? Como temos nos levantado, queridos? Deus disse para eles algo quando eles entraram na terra de Canaã. Deus falou para eles assim: agora vocês vão trabalhar, vocês vão viver do trabalho de vocês, vocês vão viver daquilo que é recurso das mãos de vocês. Mas a cada 6 anos vocês vão tirar o Shemitah. Diga Shemitah. Diga Shemitah. O Shemitah era o tempo, o ano do descanso. O ano que eles precisavam parar e descansar. E o Shemitah de Deus vinha após o tempo dos 6 anos. E durante os 6 anos era um tempo de colheita astrondosa, absoluta. Era um tempo que o Senhor falou assim: vocês não precisam ter medo, porque quando eu fizer 6 anos de trabalhos, vocês vão colher tanto, que vocês vão ficar com tanto recurso, que vocês vão abençoar os forasteiros, vocês vão abençoar as viúvas, vocês vão abençoar aqueles que estão em volta de vocês, os necessitados. Então vocês não precisam se preocupar. Era como se Deus dissesse assim: trabalhem duro, façam. Mas quando vocês começarem a acharem que é alguma coisa, eu vou falar assim: descansa, porque eu vou fazer por vocês. E eu vou mostrar que o meu trabalho é muito mais eficaz do que o seu. Então eles sabiam disso. Mas você acha que eles descansaram? Não. Não descansaram. E aí, quando nós começamos a fazer uma contagem, o tempo que eles não descansaram é exatamente o número de anos que eles passaram escravos da Babilônia. Para todo tempo que você não cumpre o propósito, você se torna escravo na Babilônia. Para todo tempo que você não cumpre aquilo que você deveria cumprir, você se torna escravo da Babilônia. Quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quanto eu devo perdoar? A resposta de Jesus é o quê? 70 vezes 7. Você já fez esse cálculo? Dá 490. 490 anos também é o tempo que eles não descansaram.
Na Bíblia só aparece 490 quando o povo fica em uma promessa sem compreender o propósito dela. O perdão de Deus chega para nós todas as vezes que nós não queremos cumprir o propósito. Existia um propósito, mas eles não entenderam o propósito. Eles não entenderam o que eles precisavam fazer. E nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Oséias 6:6 e diz assim: eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que vocês me obedeçam. Amém? Só que tem alguns crentes que usam essa palavra para respaldar a sua folga. Deus prefere que eu ame, então é melhor eu ficar sentado. Então é melhor que você fique sentado do que você se corrija. É melhor que você não faça do que você melhore. É isso que você está dizendo. Entre um e outro, já que eu não consigo me consertar, então é melhor eu sentar. É melhor eu não servir, é melhor eu não ser usado por Deus, é melhor eu não entender a promessa, é melhor eu passar fome em Canaã. Porque eu não quero trabalhar, então é melhor eu passar fome em Canaã. Já que o sobrenatural de Deus não vai me encontrar, é melhor ficar em Canaã e passar fome. Queridos, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar como igreja. Eu vim de uma... não sei se eu posso dizer... De uma cultura, melhor. Eu vim de uma cultura de servir muito. A igreja que eu me converti era uma igreja que servia muito. E para mim nunca foi um peso servir. Eu me converti com 14 anos através do meu melhor amigo que me evangelizou dentro de uma escola. Orou 3 anos para eu aceitar Jesus. Eu aceito Jesus, entrego minha vida para Jesus, sou impactada pelo amor de Deus. E começo a servir Jesus loucamente. Com 14 anos eu fazia parte de 90% dos ministérios da minha igreja. Eu só não fazia parte do louvor, porque aí já não dava. Mas eu lembro que eu passei a minha juventude inteira na casa de Deus. Eram todos os dias, tinha algum ensaio, alguma coisa que tinha que fazer. Eu lembro que eu me converti, vou falar bem rápido, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Eu não queria ser crente, na minha família ninguém era crente, não tinha ninguém, não tinha uma alma que tinha um dia falado de Jesus para mim. E eu estudava numa escola cristã e ali esse meu amigo, ele era filho de pastores, neto de apóstolos, e ele começava a falar de Jesus e falava que a igreja dele era diferente, que a igreja dele era uma igreja tipo a nossa, assim, sabe? Que tinha muitos jovens e que era muito legal, e eu era uma menina muito frustrada, me sentia muito rejeitada de várias coisas que tinham acontecido na minha vida, e eu falava, não, isso não é para mim, eu não gosto disso. E aí um dia a gente estava na porta da escola, o pessoal da igreja dele foi buscar ele na escola. E aí ele pediu para minha mãe, tia, deixa eu levar a Bia para a gente tomar um sorvete com o pessoal da igreja. Minha mãe incrivelmente deixou, porque minha mãe não costumava me deixar sair assim. E naquele dia minha mãe deixou e eu saí com essa galerinha. E aí a gente foi tomar um sorvete e do nada, uma menina desmaia no meio da rua, no meio de um monte de caco de vidro. Essa menina era da igreja. E eu fiquei assustada. Eu comecei a falar, vamos ligar para a ambulância, vamos chamar alguém. Eu tinha 14 anos naquela época. E a galerinha, que eram adolescentes da igreja, fala assim, não, a gente ora. Ajoelharam e começaram a orar por aquela menina. Jesus, agora, nós declaramos vida sobre ela. Toda a malignidade, não sei o que. Começaram a orar. De repente, a menina abre o olho e levanta. E eu fiquei assistindo aquela cena. Falei, meu Deus, que coisa louca. A menina caiu em um monte de caco de vidro, não tinha um arranhão no corpo dela. Ela não ficou sangrando, não aconteceu nada. Falei, esse povo é estranho. No outro dia eles falaram assim, olha, amanhã tem ensaio do street dance. Na igreja tinha street dance. Vamos, Bia. Isso era uma terça-feira. Na quarta-feira eu falei, vou.
Pedi para minha mãe, incrivelmente minha mãe deixou de novo. Fui sozinha, era na rua de baixo da minha casa, eu nem sabia. Fui perguntando para uma, aí tinha uma irmã que ela chamava Irmã Eva. Ela já faleceu. A irmã Eva me achou lá no meio da esquina. Eu, gente, aonde que é a igreja, tal. Ela falou, é minha igreja, eu sou diaconisa lá. Eu te levo, meu amor. Nunca esqueço da irmã Eva. Pegou no meu braço, me levou lá. Quando eu cheguei, aqueles adolescentes começaram a correr, pular. Você chegou, que bom que você veio. Eu fui para o ensaio do Street Dance, achei a coisa mais louca do mundo, aquele monte de jovem dançando para Jesus, umas músicas diferentes. Fiquei apaixonada por aquilo. Falei, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Quinta-feira tinha culto, falaram para mim. Lembra? Terça-feira eu tive um impacto. Quarta-feira tinha ensaio do Street Dance. Quinta-feira tinha culto. Vamos para o culto? Vamos. Não tinha aceitado Jesus. Fui para o culto na quinta-feira. Primeira vez que eu vi alguém falando em línguas. Falei, gente, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que isso aqui não é de Deus. A menina, e se tremendo toda do meu lado. Eu falei, meu Deus. Depois conheci ela, chamava Natália, uma menina muito de Deus. E eu falei, meu Deus. Na sexta-feira tinha o quê? Tinha célula. Me convidaram, vamos para uma célula. O que é célula? Uma reunião na casa de uma menina e tal. A gente come, tem um lanche, é perto da sua casa. Bora, vamos na célula. Fui para a célula. Terça-feira eu tive um encontro. Quarta-feira tinha ensaio. Quinta-feira tinha culto. Sexta-feira tinha célula. Fui para a célula, me falaram assim, sábado tem rede de jovens, bora! Terça-feira eu tive um encontro. Quarta-feira tinha ensaio. Quinta-feira tinha culto. Sexta-feira tinha célula. Sábado tinha rede de jovens. Agora você tem que ir para o culto de domingo, que é a cereja do bolo. Falei, então tá bom, então eu vou. E isso começou a me levar dia após dia, me consolidando e gerando algo em mim, e mudando a minha vida, e preenchendo o meu coração vazio. Depois de um mês, eu chego num culto, eu já estava indo em todos os cultos, em todos os ensaios. Aí domingo de manhã tinha ensaio da dança. Aí eu comecei para o ensaio da dança também. Não dançava ainda na igreja, mas as meninas queriam me trazer para perto, então deixavam eu ficar no ensaio. E aí eu comecei, aí depois tinha ensaio do teatro, depois tinha ensaio dos palhaços de evangelismo. Gente, já fui palhaça de evangelismo, saía na rua fantasiada, falando que Jesus amava as pessoas, dando abraço grátis. E aí eu comecei em tudo que era ensaio, e aí depois de um mês, eu entro no culto e foi diferente. Entrei, meu coração começou a queimar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a chorar. E a minha líder de célula foi perguntar o que estava acontecendo. Eu falei, eu não sei, eu pus o pé na igreja, eu não consigo parar de chorar. E ela falou, calma, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada, eu estou bem, mas eu não consigo parar de chorar. E aí comecei a chorar, me levaram para o banheiro da igreja, tentaram me acalmar. Aí uma das nossas pastoras me viu no banheiro e falou assim, pode parar, não precisa acalmar ela. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Leva ela para o culto, porque ela tem que ouvir a palavra. Me sentaram na primeira cadeira e eu continuei chorando. Eu sei que na hora que o pastor que ministrou, eu não lembro nem a palavra, mas eu lembro que tocou aquele louvor, olha para mim. Não vou cantar, gente, desculpa. E aí começou a tocar aquele louvor, o pastor falou assim, se alguém quer aceitar Jesus, ele não terminou a frase. Eu fui transladada para frente, até hoje eu não sei como que eu cheguei. Quando eu cheguei, tinha 500 mãos em cima de mim, eu acho que estava todo mundo esperando por esse momento, já tinha um mês que eu não ia, que eu estava indo e não tinha aceitado Jesus ainda. Tinha a mão na minha cabeça, aqui nos pés, e naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. No dia que eu aceitei Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo. Queridos, eu nem estava planejando falar isso, mas amém. Alguém precisa ouvir isso hoje. Então eu fui criada numa cultura de serviço, numa cultura de fazer e fazer com alegria. A minha apóstola dos meus 14 anos falava assim,
Nós temos que fazer com excelência, porque aquilo que faz a obra de Deus relaxadamente é considerado maldito. E eu tinha muito temor dessa palavra. Eu não quero ser considerada maldita. Eu quero fazer o melhor que eu posso fazer para o meu Deus. E aí depois de muitas coisas, a gente... Não sei se alguém aqui já passou pela visão celular. É uma visão muito boa, mas é uma visão que acaba... Como eu posso dizer? Fazendo a gente trabalhar muito. Vou falar assim. E aí, há um tempo atrás, há mais ou menos umas 2 semanas, eu conversei com 2 meninas que eram da mesma igreja que eu era, e elas começaram a falar assim, você está bem envolvida, né, e tal. Eu não consigo me envolver de novo, porque a igreja me feriu muito. A igreja usou muito de mim, a igreja fez muito isso. Eu falei assim, meu amor... Ainda que eu tivesse servido todos os dias da minha vida, ainda seriam poucos. Se eu tivesse servido dos meus 14... Eu me lembro, queridos, dos meus 14 anos eu orava e falava assim, Senhor, por que o Senhor não me resgatou antes? Eu já estou atrasada, eu podia ter servido mais, eu podia ter feito mais coisas, eu podia ter ganho mais almas para Jesus. E eu só tinha 14 anos. E eu ansiava por fazer mais para Deus. Queridos... Não é a igreja que te traumatizou. Não é o que você passou que te traumatizou. Hoje é o tempo de você romper com isso. E entender que é o tempo de fazer o que Deus te chamou para fazer. Existe algo dentro de você que o Senhor gerou dentro de você. Que o mundo precisa. E você está retendo. Você está escondendo os teus talentos. Você está colocando debaixo da terra. E você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. O que você está guardando de precioso aí que o mundo precisa ver? O que você está guardando de precioso? Falando, mas é porque eu sou dodói, porque eu tenho isso, porque eu tenho dificuldades. Por causa disso. Queridos, se eu for falar das minhas limitações, são inúmeras. Se eu for falar das minhas dificuldades, são imensas. Mas ainda assim o meu Deus é maior. Aquele que encontrou comigo numa sorveteria quando eu tinha 14 anos e me mostrou que ele podia pegar uma jovem e restaurar as forças dela, tirar ela de um monte de vidro sem um corte. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos trabalhar e confiar. O povo de Israel foi muito bom em trabalhar, mas pouco em confiar. Trabalhou muito, confiou pouco. O problema nosso é que a gente nem está trabalhando muito, nem está confiando muito. Está confiando pouco e está trabalhando pouco. Pelo menos alguma coisa eles fizeram muito, nem isso a gente faz. Não foque em cargos. Porque se eu fosse um líder, porque se eu fosse o apóstolo, porque se Deus me desse uma oportunidade de estar no altar e eu ia entregar uma palavra tal, queridos, tem um mundo tão grande lá fora para você pregar, você não precisa do altar. Por culto eu tenho 100 crianças ali atrás para você pregar, só você me falar a hora que você quiser. Só você me falar, você fala assim, pastor, eu quero hoje. Tem 100 crianças ali que estão precisando ouvir da palavra de Deus. É só você me pedir. Você não precisa de um altar. Você não precisa de cargo. Servir é reinar. Servir é reinar. Samuel, ele estava servindo. E ele ouviu a voz de Deus. Ele estava limpando e ele ouviu a voz de Deus. Coisa que o sacerdote não ouviu. Era sacerdote, tinha cargo, não ouviu a voz de Deus. Mas um menino que estava limpando, que dormia debaixo da presença, ouviu a voz de Deus declarando decretos, não sobre a igreja local, mas decretos sobre a nação. Precisa se levantar um povo que não esteja preocupado com cargos, mas que esteja preocupado com decretos para a nação. Decretos para a nação. Eu declaro agora, nós não aceitamos corrupção na nação. A nossa nação não é uma nação falida. A economia não está falida. A economia é do Senhor Jesus. Os empresários são do Senhor Jesus. A educação é do Senhor
Senhor Jesus. A educação não é do governo. A educação não é do governo. A educação é da igreja de Cristo Jesus, que vai educar os nossos jovens, as nossas crianças para um tempo como esse. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. A maior tragédia não é a morte, é a vida sem propósito. A maior tragédia não é a morte, é a vida sem propósito. Porque aí você vive como se você já tivesse morto. Sabe por que você entra na igreja e fica olhando se o culto tá bom, se o culto tá ruim, se tá quente, se tá frio, se tá isso, se tá aquilo? Porque você não tem o que fazer. Porque se você estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa, limpando um banheiro, orando, tocando, servindo as crianças, você tinha mais do que fazer. Do que ficar olhando quem está orando, quem não está vindo, quem está vindo, quem está fofocando. Sirva mais. Tem coisas que acontecem, as pessoas falam assim, eu não acredito que você não sabe. Eu falo, é que eu não tenho tempo. Eu estou fazendo, tenho mais do que fazer. Do que ficar falando da vida alheia. Amém, amém. Glória a Deus. Desculpa. O que Deus quer fazer na nação tem a ver com as famílias. Às vezes temos um anseio pessoal, mas o nosso anseio pessoal atende a nação. Ana tinha um sonho. O sonho de Ana era qual? Deus, me dá um filho. Eu só quero um filho, Deus. Eu só quero um filho, me dá um filho. Mas o desejo de Ana atendia a nação, porque a nação precisava de um sacerdote que ouvisse a voz de Deus. Às vezes você está aí quebrando a cabeça, pedindo a sua Canaã, pedindo, ai Deus, eu preciso de uma empresa, eu quero uma empresa, eu quero prosperar, eu quero isso, quero isso. E Deus realmente quer que você entenda que o propósito dessa sua empresa é financiar o reino de Deus. É financiar missões, é expandir. Amém? Falou, oh, pelo amor de Deus. Falou do bolso, o amém diminuiu não, hein? Quando você pode... Calma aí. Antes de você mandar, você tem que aprender a obedecer. Tem muita gente que gosta de mandar, que gosta de falar que faz e acontece, mas não sabe obedecer. Não sabe ouvir o comando do líder em silêncio. Muitas vezes eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que eu tenho que fazer. Muitas vezes, eu tinha uma líder que ela falava exatamente assim. Se eu te mandar, eu morava em Carapicuíba, gente, é longe. Ela falava assim, se eu te mandar ir para Osasco a pé, você vai a pé, volta a pé, chega para mim e fala assim, eu podia ter ido de carro, seria mais rápido. E eu vou te responder, tinha um propósito. Porque lá no meio do caminho você ia encontrar alguém que precisava ouvir da palavra de Deus. Mas faça aquilo que Deus falou comigo que é para você fazer. Então obedecer não é sobre perguntar o porquê você tem que fazer. É fazer. Simplesmente fazer. Quando Jesus ele está próximo da cruz, ele fala, Senhor, se for possível... Vai, gente. Mas seja feita a tua vontade. Jesus, se o Senhor tiver outra forma de fazer, o Senhor faça. Mas se não tiver, eu ainda vou ser obediente na minha morte. Nós precisamos ainda ser obedientes na nossa morte. Tá doendo, tá machucando. Mas eu ainda sou obediente na minha morte. Amém? Não deixe de fora o que o Senhor está querendo fazer na sua vida. Deus está nos treinando para algo maior. Deus está nos treinando para servir uma nação. Queridos, às vezes a gente acha que o que Deus está fazendo conosco é aqui. É aqui nas quatro paredes. E não é.
Deus tem algo reservado. Existem duas agendas de Deus. A primeira agenda de Deus é uma agenda local, da nossa igreja local, qual o Senhor quer falar conosco como igreja especificamente. Isso é intencional do Senhor, é poderoso. Quando nós temos uma conferência de avivamento aqui, é algo intencional. O Senhor está fazendo algo na agenda que Ele tem para nós como igreja. Mas existe uma agenda da nação. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor ministrou meu coração e falou assim: eu estou treinando vocês no serviço da igreja local para vocês aprenderem a servir a nação. Vocês precisam aprender a servir uma nação. E eu falo isso com muito temor, queridos. Eu estava hoje na Zion e eu fui ver de perto o ministério infantil deles. E a liderança deles começou a falar, e eu já tive a oportunidade de conversar com eles. Eles já vieram aqui no Imersão ministrar aos nossos ministros. E eu contei para eles um pouco do que a gente vive. E a realidade deles é outra. Os cultos têm 1h30 de duração, não tem culto na semana. Eles têm muitos voluntários. É outra realidade. E eu comecei a contar um pouco para eles. Eu falei, olha, lá nos nossos cultos, tem dia que não tem hora para acabar. Tem dia que o culto acaba meia-noite. Tem dia que emenda um culto no outro. Tem dia que a gente passa a semana inteira nos cultos e o povo não cansa. E a gente está vivendo um avivamento, e comecei a falar e eles ficaram impactados com isso. E eu contei também do que a gente viveu há um tempo atrás aqui no Kids, que a presença de Deus começou no Kids e invadiu aqui o templo. E eles ficaram, meu Deus, que forte e tal. E tudo bem. E aí hoje nós estávamos nessa parte do workshop. E aí eles começaram a falar que lá não tem lanche no Kids, porque os cultos são muito rápidos, tem muitas crianças. Então, o tempo que eles serviam, eles não servem mais, porque senão não dá tempo das crianças ouvirem a palavra e tal. E eu achei engraçado que eu estava bem na frente, e aí o Ítalo, que é o líder que estava ministrando, ele falou assim, pastora Bia, mas isso a gente sabe que não é para você, né? Porque os seus cultos não têm fim, são intermináveis. Queridos, tinham líderes da nação inteira e até de fora do Brasil. E a nossa igreja já está sendo reconhecida como uma igreja que tem cultos que não tem fim. Porque nós temos algo diferente. Existe um avivamento e uma porção diferente. E ainda ele olhou e falou assim, eu não sei se eu saberia lidar com um ministério infantil que não tem fim. Existe uma porção sobre nós. Mas essa porção precisa servir as nações. Nós precisamos entender que vai chegar o tempo de nós discipularmos nações. Já está acontecendo. Isso já tem sido uma realidade. E aí o Senhor me lembra de Daniel. Daniel era um menino, era uma criança. Você sabia que Daniel foi levado cativo com 12 anos, mais ou menos? Ele era um menino, ele era uma criança. E Daniel se posiciona, porque às vezes a gente acha, pelas figuras que a gente vê, né, pelos desenhos bíblicos que a gente assistiu na infância, a gente acha que Daniel era um mocinho de 20 anos. Não, ele tinha 12 anos. E ele não teve medo da Babilônia. Sabe por que ele não teve medo da Babilônia? Porque ele estava enraizado no propósito. E ele discipulou a Babilônia. Ele discipulou a Babilônia porque alguém um dia tirou tempo para ensinar Daniel. Para falar assim, olha, você vai conhecer os grandes feitos do Senhor. Existe um Deus do céu que mudou a vida da nossa nação. Nós éramos escravos. O Senhor nos levou para o Egito. Mas então Deus nos entregou Canaã. E dentro de Canaã a gente precisava servir. E sabe o que Daniel se torna? Um servo no meio de uma nação. Mesmo que aquela nação não fosse a dele. Queridos, a nossa nação é uma pátria celestial. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos aqui para servir a nação chamada Brasil. Gente. Não vou nem repetir, que nós precisamos entender isso, queridos. Uma azeitona no mercado, quanto que custa mais ou menos? Quanto custa uma azeitona no mercado, gente? R$8? Quanto?
Quanto? 15 reais? Nossa, que azeitona, cara. Não é tudo isso? Agora me fala, quanto custa um azeite? Quanto custa um azeite? 55. Queridos, aí, Gabi, você entende. Quanto custa uma azeitona, Gabi? 15 reais, meu Deus. Estou inconformada com o preço da azeitona. E um azeite, Gabi? Passa de 60. Não, azeite bom. Azeite é caro. Queridos, o azeite vem da azeitona. A azeitona, só pela azeitona, ela tem um valor de mais ou menos 15 reais. Mas quando ela é espremida, quando ela é machucada, quando é extraído o óleo puro dela, o valor sobe. Queridos, às vezes você não está entendendo por que você está sendo espremido, por que você está sendo apertado. Mas tem valor saindo de você. Tem algo sendo gerado em você. A autoridade não é aquilo que exercitamos sobre as pessoas, mas aquilo que fazemos em favor delas. Ser uma autoridade não é aquilo que eu posso fazer sobre as pessoas, imposições que eu faço sobre elas, mas o tanto que eu sirvo elas. Jesus serviu as pessoas. E para terminar, eu gostaria de falar essa última história. Eu ia ler, mas eu nem vou ler para nós terminarmos. Mas Elias e Eliseu. Elias olha para Eliseu. E eu sempre fiquei encafifada com essa história. Elias olha para Eliseu, simplesmente joga a capa sobre ele, sai andando. E Eliseu corre atrás dele e fala assim para ele: eu posso só me despedir dos meus pais? Elias não pediu para ele servir. Elias não implorou para ele servir. Elias não falou para ele: você tem que cumprir uma escala. Elias não falou para ele: olha, por favor, eu preciso que você esteja no culto. Olha, por favor, seja um voluntário. Ele não falou nada, ele só pôs a capa e ele já entendeu tudo. O que tem nos faltado, queridos, é uma chamada. Você só serve aquilo que você ama. Você só faz por amor. Não é pelo muito que nós falamos, mas é pelo que arde no seu coração. Eu preciso expandir o reino de Deus. Eu preciso servir as pessoas. Porque servindo as pessoas, eu sirvo a Deus. Quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo a Deus. Nós precisamos entender que é o tempo de nós discipularmos as nações. E nós já estamos fazendo isso. Eu vou falar algo pessoal para vocês. Nós estamos discipulando a nação americana. E sobre os meus olhos físicos, é uma loucura uma igreja brasileira com o preço do dólar financiar uma igreja americana. De verdade. Já teve dia de eu orar e falar: Deus, que loucura é essa? Como que nós, como igreja brasileira, vamos financiar uma igreja americana? E aí Deus falou comigo assim: por que o valor dos baianos é maior do que o valor dos americanos para você? Para mim não é. Você acha que eu me importo mais com os baianos do que os americanos? Não é sobre quanto custa, mas é sobre aqueles que nós vamos alcançar. Não é sobre preço financeiro, mas é sobre disposição do coração. É sobre o quanto nós queremos avançar, sobre o quanto de vidas nós queremos chegar, às pessoas que nós queremos alcançar. Queridos, essa é a última mensagem até aqui. Se o Senhor não me liberar palavras a mais,
eu encerro esse ciclo de mensagens sobre servir. Mas eu quero te deixar hoje com aquela certeza no coração. Eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. E eu não estou falando de fazer algo somente aqui, mas eu preciso fazer algo diante das esferas da sociedade. Eu preciso fazer algo como nação. Esses dias eu estava na nossa imersão de pastores, eu conversei com o apóstolo. E como eu falei, eu sou uma dinossauro. Eu conheço há muito tempo igrejas e tudo mais. E eu sou de um tempo que a gente orava horas e horas pelo Brasil. Eu sou de um tempo que nós orávamos para que Deus se revelasse sobre a nação. Eu sou de um tempo que as pessoas zombavam da gente quando a gente falava que era crente. Eu sou de um tempo que a gente falava assim, em 2008 o Brasil será outro, em 2010 o Brasil aos teus pés. E a gente orava sobre isso, Senhor, em 2008 o Brasil será outro, em 2010 o Brasil aos teus pés. E a gente chorava sobre isso. E a gente chorava e falava, Deus, não permita a corrupção na nação. E nós abençoávamos a nação. Queridos, eu quero te pedir algo de todo o meu coração. Pare de amaldiçoar a nossa nação. Pare de falar que o Brasil não presta, que o Brasil não vai para frente. Porque o Brasil não depende de governantes, o Brasil depende de Deus. E o Brasil é santo porque Deus é santo. E porque tem um povo santo que continua acreditando na nação. Existe um povo que continua clamando pela nação, que continua orando pela nação. Amém? Então é o tempo que a gente tem que começar a se levantar e deixar os nossos desejos pessoais, assim como Ana. Deus sim vai restaurar e vai fazer aquilo que é o seu desejo pessoal. Mas quando Deus cumprir, você vai entender que o seu desejo pessoal tem, na verdade, um propósito maior. O propósito do seu desejo pessoal é para abençoar outras pessoas. O seu propósito de vida é para abençoar o outro. O seu dom pessoal é para abençoar o outro. Não é para mostrar como você é bom, como você é grande, como você faz grandes coisas. É para abençoar a vida de famílias. É para abençoar a estrutura. Para abençoar para que o reino de Deus continue a crescer. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu poderia aqui me gastar mais e falar mais e te provar mais coisas. Mas eu prefiro fazer como Elias, jogar a capa agora para vocês. E aquele que entendeu a mensagem vai sair correndo e vai falar, posso só me despedir dos meus pais? Posso só me despedir da minha vontade? Posso só me despedir do meu desejo? Posso só me despedir do meu eu? Posso só me despedir do que é meu? E fazer a tua vontade, Jesus? E fazer aquilo como o Senhor fez. A gente fala assim, eu quero ser como Jesus. Quantas canções a gente canta? Eu quero ser como Jesus. Mas Jesus veio a essa terra para servir a essa terra. E para servir a terra que o feriu. Que o matou, que o colocou numa cruz. Ele não serviu uma terra que adorava ele. Ele serviu a uma terra que o rejeitou. Tem noção? E às vezes a gente está assim, ai, porque o líder exige muito de mim. Ai, porque ficar numa escala é muito difícil. Ai, porque ter que limpar o banheiro da igreja. Ai, que doloroso é. Ai, porque perder um culto, porque eu estou na salinha das crianças. Ai, meu Deus, é muito difícil. Queridos, olha para a cruz. A cruz foi difícil. O que a gente vive não é nada. Não é nada. Toda vez que eu começo a falar com Deus, que o meu coração começa a se encher dessas coisas, dessas dores, eu começo a falar, Deus, olha para a minha dor, olha para isso, olha para o que eu estou passando. Deus me traz a lembrança da cruz.
E aí eu falo, ai, Jesus é pequeno demais. Não que Deus não se importe, Ele se importa, Ele me abraça, Ele me acolhe. Como eu já falei uma vez, Deus é aquele que balançava a minha cama quando eu estava sofrendo crise de ansiedade para eu dormir. Deus se preocupa com os detalhes. Não estou falando que Deus não se preocupa, mas eu estou falando que a gente precisa entender que não é só sobre nós, é sobre um Deus, é sobre um propósito, é sobre um reino, é sobre estabelecer um reino. Queridos, quando Jesus vem na terra, o povo de Israel acha que Jesus ele vai fazer um reino terreno, que ele vai destruir os romanos e que ele vai assumir o reinado e que finalmente Israel vai vencer. E aí Jesus começa a falar assim, não, vocês estão entendendo tudo errado, o meu reino não é físico, o meu reino é celestial. A pátria de vocês não é Sião terrena, mas é uma Sião celestial. Eu estou querendo levar vocês para outra dimensão, mas era difícil para eles acessarem aquilo. Às vezes está sendo difícil para você acessar, mas essa tarde Deus pode te levar para esse lugar. Essa tarde Deus pode te fazer acessar esse lugar de compreensão, de que o reino dele é muito maior do que 4 paredes, de que servir a Deus é muito maior do que somente você vir aos domingos e exercer o seu papel de crente fiel. Deus não te quer um crente fiel na igreja que está esquentando uma cadeira todo domingo. Deus quer que você seja um rei, um sacerdote. E não é sobre cargos, é sobre compromisso com o propósito. Feche os seus olhos em nome de Jesus.